Fique de pé. Estenda sua mão para cá. Vamos estar orando para que Deus venha falar mais no coração do nosso pastor nesse culto, para que esse domingo de Páscoa seja um domingo abençoado para ele, para nós, para todos. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, perante sua presença, apresentando seu filho que aqui se encontra, Senhor. Pai, usa seu filho, Senhor. Coloque a palavra certa sobre a boca dele, Senhor, para que ele venha trazer o melhor de Ti para nós, Senhor. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo e que possamos, Senhor, ter um domingo maravilhoso de Páscoa, Senhor. Porque esse domingo é um domingo privilegiado para nós, Pai eterno. É o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez, bom dia, igreja. Passe já com todos. Prometo ser rápido, vocês não vão enjoar da minha voz, não. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, livro dos Cânticos, capítulo de número 51, verso de número 11 e o verso de número 12. É um salmo bem conhecido, talvez um dos mais conhecidos que nós temos. Salmo de número 51, verso de número 11 e o verso de número 12. Quem encontrou diz amém? 51. Aleluia. Salmo de número 51, verso de número 11 e o verso de número 12. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou ainda é só olhar para cima. Não perca esse momento. Diz assim: não me retire da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém, querido? Feche seus olhos por um momento. Nós já oramos, nós já louvamos, nós já sacrificamos, mas nesse momento, não invalidando as orações que nós já fizemos, mas eu gostaria que você respirasse bem fundo, que você tentasse tirar as preocupações da sua cabeça. Querido, esse não é o momento que você vai resolver suas coisas. Eu te garanto que esse não é o momento que você vai conseguir pagar os seus boletos, que você vai conseguir resolver sua questão familiar, que você vai conseguir resolver a sua questão de estudante, de trabalhador, de nada disso. Agora não é o momento que você vai pensar no seu almoço, não é o momento que você vai pensar como que você vai receber sua família daqui a pouco para o almoço de Páscoa. Esse não é o momento disso. Satanás tem roubado de nós os momentos de resposta, com pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum. Não que pensar nessas coisas é errado, mas existe hora para tudo, tempo para tudo. Salomão vai nos ensinar de forma fantástica que existe um tempo determinado para tudo, para todas as coisas. Inclusive para se preocupar existe tempo também. Mas esse não é o momento. Esse é o momento de você ouvir Deus falar no seu coração. Esse é o momento de você ouvir Deus falar na sua mente. Esse é o momento de você ouvir a voz dele no seu ouvido. E para isso, as coisas não podem estar gritando mais alto. Então nesse momento, Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso ouvido, o nosso entendimento. Senhor, nós apresentamos a Ti esse lugar, esse ambiente. Que toda ação demoníaca seja repreendida agora. Senhor, que onde haja um ouvido pronto para ouvir, Senhor, que essa mensagem possa entrar, Senhor, meu Deus e meu Pai, e achar um terreno fértil. Senhor, meu Deus, meu Pai, seja aqui fisicamente, seja online, Senhor, meu Deus, meu Pai, mas que a Tua palavra possa entrar agora. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. E você que pode, se sente aplaudindo a Ele o mais forte que você puder. Se
chegamos à Páscoa. Talvez você esteja se perguntando o que esse texto tem a ver com Páscoa, mas não se preocupe com isso agora. Eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração até nós encerrarmos. A data mais importante para nós é a Páscoa. O problema é que tudo que nós vemos nas redes sociais, tudo que nós vemos nas televisões, tudo que nós vemos em filmes e séries, essa data, ela é lembrada apenas pela morte, pelo sacrifício, pelas dores. E a Páscoa não é isso. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que o momento de lembrar do sacrifício de Jesus é a Santa Ceia, e não a Páscoa. Jesus mesmo ceiou com os discípulos, não pela última janta, não pelo último momento, mas Jesus ceiou para comemorar a Páscoa. Para que esse momento seja lembrado por nós. Querido, muito antes de Jesus, a Páscoa já existia. Muito antes daquilo que nós comemoramos hoje, a Páscoa já existia. Só que nos dias de hoje, nós cristãos, temos uma linha muito tênue de se andar. Ou nós caminhamos pelo lado da idolatria, idolatramos tudo, inclusive Jesus, e a idolatrar Jesus também é pecado. Ou nós desvalorizamos tudo com medo que nós acabamos idolatrando alguma coisa. Nós preferimos pegar amuletos do Velho Testamento, como a arca, o candelabro e tantas outras coisas, em vez de pegar aquilo que o Espírito Santo e Jesus nos deixou para os dias atuais. Querido, a Páscoa não é a lembrança de uma morte, mas a Páscoa é a lembrança de uma libertação. Deus dá uma ordem a Moisés muito antes do próprio Jesus nascer, quando o povo já se passava 430 anos cativo. Deus dá uma ordem para Moisés dizendo: olha, quando você sair, quando o último hebreu sair da terra do Egito, você vai pegar um cordeiro sem mancha, perfeito, sem mácula alguma, você vai sacrificar, e essa será a Páscoa. Todos os moradores, todos os habitantes, todos os hebreus que saíram com você da terra, vão se ajuntar e vão matar cordeiros sem mancha, sem defeito algum, e vão sentar para cear junto aqueles que um cordeiro é muito, ajunte com uma outra família que também seja pequena, para que não haja desperdício. E assim vocês vão comemorar a Páscoa, a libertação, o dia em que o Senhor tirou vocês do Egito, o dia em que o Senhor visitou vocês. Existem dois grandes eventos comparados à Páscoa, quando nós olhamos para dentro da Bíblia. O primeiro, a libertação de Israel, como nós falamos agora. O segundo, a nossa libertação, porque Jesus também foi morto num dia de Páscoa. Jesus também se entregou na Páscoa. Jesus, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, decidiu se entregar, mas agora não era uma libertação territorial, não era uma libertação geográfica, não era uma libertação de cultura, não. Jesus estava se entregando para nós termos a liberdade de uma escolha. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, Jesus não morreu para que você fosse salvo. Jesus morreu para que você escolhesse a salvação. Entenda uma coisa, Jesus não obriga ninguém a ser salvo. Jesus não morreu para todo mundo ir para o céu. Não. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter essa escolha. Ter a oportunidade de decidir o que nós queremos viver. Se nós vamos viver a eternidade com Ele, ou nós vamos viver o salário da nossa vida sem Ele. Querido, muito mais do que um momento de Santa Ceia, a Páscoa é para nos fazer lembrar que nós somos livres. Que nós somos livres.
Talvez você não entendeu. A Páscoa é para você fazer lembrar que você é livre. Livre não para fazer o que quer, mas livre para escolher o que quer. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida é uma escolha apenas. Nós não fazemos várias escolhas durante a vida, a gente só faz uma. Ou nós queremos viver a salvação com Cristo, ou nós queremos ser condenados por não se sentir salvos. E é difícil imaginar isso, porque se nós formos colocar na ponta do lápis, se nós formos fazer essa pergunta crua, é óbvio que nós vamos escolher a bênção, como o livro de Deuteronômio, capítulo de 28 vai dizer. O próprio Jesus vai dizer que, olha, hoje eu coloco o céu e a terra como testemunha contra vocês. Vocês escolhem a bênção ou a maldição. O que vocês escolherem, eu vou respeitar a escolha de vocês. Mas eu oriento que vocês escolham a bênção. Eu queria que vocês escolhessem a bênção. A Páscoa é mais do que o ovo de chocolate, do que o coelhinho e do que tudo isso que os cristãos gostam tanto de combater. Mas esquecemos o real motivo de estarmos aqui. O propósito. Não é o comer o chocolate que vai te condenar. Mas é o estar sem você lembrar que você é salvo. Querido, alguns historiadores vão dizer que o povo demorou para sair do Egito cerca de 20 a 25 dias. Era uma multidão muito grande, até que saísse o último hebreu. Demorou cerca de 25 dias. Mas demorou 40 anos para Deus tirar o Egito deles. Cerca de um mês eles saíram do Egito, mas o Egito continuou dentro deles. Muitas das vezes nós estamos em um ambiente de liberdade, nós estamos em um ambiente que nós adoramos e clamamos que somos livres, mas a nossa mente é cativa, as nossas atitudes são de cativo, o nosso caminhar é de cativo. Como assim, pastor? Salmo de número 51 vai descrever uma história, talvez a história mais sentimental que nós vamos ver no Velho Testamento. Porque é o primeiro homem que realmente sente a necessidade da presença de Deus. É o primeiro homem que realmente, no seu momento de fraqueza, ele decide permanecer e ficar na presença, porque ele sabia que era tudo o que ele teria. A Bíblia vai dizer que Davi, ele não nasceu rei, ele não nasceu de uma linhagem real, mas o Senhor decidiu o ungir, o promover a rei. Não pelas suas habilidades, porque de habilidade de rei Davi não tinha nenhuma, mas pelo seu coração voltado a Deus. Davi, ele adorava quando ninguém via. Davi estava na presença de Deus quando ninguém via. Diferente dos dias atuais, que parece que nós precisamos mostrar que estamos na presença de Deus quando todos os holofotes estão em cima de nós, e quando nós saímos, quando as luzes se apagam, a música acaba, nós nem lembramos mais o que é Deus. O que nos faz um cristão, o que nos faz um adorador, não é o que nós fazemos na frente de todos, mas é o que nós fazemos quando ninguém está vendo. A nossa adoração, ela não é entregue apenas num culto de domingo. Até mesmo que, como eu disse essa semana, querido, esse é o culto mais importante do ano. Esse feriado é um feriado que cristão não tira para viajar. É um feriado que cristão não tira para não estar dentro da igreja. Querido, esse é o dia de estar aqui. Porque no dia da sua liberdade, você vai escolher servir a sua liberdade de não estar aqui. Deixa eu te contar uma história. Os Estados Unidos é muito conhecido pela Estátua da Liberdade. Mas a estátua não chama Estátua da Liberdade. A estátua não tem esse nome. A estátua está escrita nela a comemoração
da liberdade, da humanidade, fazer o que quiser. Repara que a estátua que nós falamos, que é da liberdade, ela leva uma tocha na sua mão. E o mais estranho é que os seus pés estão acorrentados. Ezequiel vai descrever uma pessoa semelhante a essa estátua, chamado de Lúcifer, portador da luz, que andava com as luzes nas mãos, mas era condenado e acorrentado pelos seus pés. A liberdade que o mundo, ele louva, a liberdade em que o mundo adora, é a liberdade que Satanás demonstrou para eles. Nós não somos livres quando fazemos o que queremos. Quando fazemos o que queremos, nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos livres quando escolhemos não fazer aquilo que queremos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele assume o reinado de forma fantástica. Davi tem uma história a qual Israel teve outros reis melhores. Um rei como Josias, que a Bíblia vai dizer que não houve um rei tão bom para Israel. Um rei como Salomão, que conquistou mais terras do que qualquer um. Mas Davi, ele não era um rei de nome, mas ele era um rei de coração. Ele não se escondia atrás da sua coroa e nem tampouco atrás da sua cidade. Davi estava presente aonde Deus queria que ele estivesse. Só que no momento em que Davi decidiu escolher aonde esteve, Davi caiu. A primeira escolha que Davi teve de eu não vou para a guerra, eu hoje vou ficar em casa, hoje eu vou descansar, hoje eu vou ceder ao meu cansaço, eu vou ceder à minha mente, eu vou tirar um dia de folga, eu já fiz tanto. Parece inofensivo, principalmente porque nós precisamos descansar. O ser humano foi feito para isso. Deus não descansou porque ele ficou cansado de construir o mundo. Deus não descansa. Ele descansou para mostrar para o homem que o homem precisava parar pelo menos um dia na semana. Mas Davi decidiu por si só tirar uma folga. Pastor, é inofensivo uma folga. É inofensivo quando o seu coração não está pronto para se agradar. Querido, todas as vezes que o homem tentou se agradar, foram as piores consequências que a humanidade já viu. Todas as vezes que o homem tentou se agradar, ele levantou deuses para adorar. Todas as vezes que o homem tentou se agradar, ele levantou filosofias, movimentos que nos destroem até os dias de hoje. Todas as vezes que o homem decidiu por si só olhar para si e dizer, olha, eu preciso de algo que me faça bem, que me faça feliz. Algo aconteceu. Porque não existe felicidade fora de Cristo. Você pode ter alegria, você pode ter euforia. Você pode conhecer uma tranquilidade, um bem-estar. Mas paz, justiça e felicidade você não vai ter em outro lugar a não ser em Cristo. A Bíblia vai dizer que Davi decidiu então descansar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, quando você entender que o seu descanso não é aqui, os teus pés pararão de tropeçar. Davi decidiu descansar e a Bíblia vai dizer que Davi era o único homem no reino. Porque todos tinham ido para a guerra. E dentro desse costume, eu não sei se você sabe, mas nessa época banho não era muito comum. Não era algo que se fazia frequentemente. Não tinha-se chuveiro, não tinha-se banheiro para se banhar. Tudo era feito em rios. E era mais difícil ainda para as mulheres, porque elas só poderiam se banhar quando os homens não estivessem.
Então, se passasse uma temporada sem guerra e o exército estaria em casa, as mulheres passavam meses sem se banhar, até que uma guerra acontecesse e os homens saíssem para as guerras. Betseba não foi no jardim para chamar a atenção do rei, até mesmo que o rei e todas as guerras estavam na linha de frente. Ninguém nem sabia que ele estava lá. Ela foi cumprir apenas o rito. Os homens saíram para a guerra, não tem homens no reino. Então ela poderia se banhar. Só que Davi decidiu folgar. Davi decidiu descansar, e a Bíblia vai dizer que Davi sai na sua varanda e avista Betseba se banhando. E aquele desejo toma todo o coração de Davi. Mas pastor, o coração de Davi não era segundo o coração de Deus. Era a partir do momento que ele estava voltado para Deus. Sansão era um nazireu, um homem escolhido. Um homem a qual Deus deu uma força descomunal. Um homem a qual Deus deu uma liderança, um juízo, mas não dominava o seu coração, a tal ponto que decidiu se envolver com uma prostituta de outra cidade. E acabou cego, sendo chacota de um povo que não queria nem saber de Deus, sendo o bobo da corte de uma festa que adorava outros deuses. Todas as vezes que nós colocarmos o nosso coração em outro lugar, nós vamos esquecer de coisas importantes, de coisas que nos faz continuar. A Bíblia vai dizer que Davi desce ao coração e ele decide tomar Betseba como mulher. A Bíblia não fala que Betseba foi inocente, mas ela também não fala que ela foi pela vontade dela, até mesmo que Davi era rei. Ela não poderia se negar em deitar com o rei, senão ela seria morta. A Bíblia diz que eles se deitam. Davi estava tão cheio de si mesmo que não foi a ideia de tomar Betseba como esposa. Davi não tinha essa ideia. Ele despediu ela de volta para casa. E ele continuou a vida dele de rei. Porém, chegou num dia, Betseba mandou um mensageiro para Davi dizendo: olha, eu estou grávida. E meu marido ainda está na guerra. Ele não voltou para casa. A Bíblia diz então que Davi decide consertar um erro com um pior. Olha para alguém que está do seu lado e fala: meu irmão, se tiver que voltar, se tiver que recomeçar, se tiver que zerar toda a história, faça isso quantas vezes for necessário. Só não tente consertar o que já está errado. Querido, a Bíblia diz que Davi mandou mensageiros para a guerra e disse para colocar Urias, que não era um homem experiente de guerra, no batalhão de frente, porque o primeiro ataque do inimigo, Urias ia morrer, e Davi não teria que lidar frente a frente com o seu erro. Assim aconteceu. Davi, para que Betseba não fosse rejeitada pelo povo, decidiu trazê-la para dentro do palácio e tomar ela como esposa. E a Bíblia diz que Davi amou Betseba. Mas um erro é um erro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: um erro é um erro. Mesmo que pareça que está resolvido, um erro sempre será um erro. A Bíblia não fala quanto tempo se passa, mas não demorava muito para o sacerdote ir frequentar a casa do rei. A Bíblia diz que Natã decidiu ir para a casa de Davi. Davi, quando soube dessa história, a primeira coisa que Davi mandou foi mensageiros no portão do palácio perguntar para Natã: Natã, sua vinda é de paz? Porque se não for, o rei não vai te receber.
Natan disse: não, minha vinda é de paz, eu preciso conversar com meu amigo. Quando eles se encontraram, Natan contou uma história que fica gravada na nossa mente. Ele disse que um homem tinha uma cordeirinha e ele criava ela com todo carinho e colocava dentro de casa. Ela não vivia no pasto com as outras ovelhas, ela ficava dentro de casa. E ele dava de alimentar, ela dormia junto com ele, ele dava todo o conforto. Porém, o seu vizinho decidiu fazer um churrasco. E para não matar nenhuma das suas ovelhas, decidiu pegar, roubar, furtar a ovelha do seu vizinho. E mandou matar e fez o churrasco. E Natan pergunta: Davi, diante dessa história, desses dois, o que nós devemos fazer? Davi fala: esse homem é digno de morte, porque ele pegou aquilo que não era dele, possuiu aquilo que não era dele, e pior, ele acabou, não tem como restituir essa história. Natan disse: então, Davi, esse homem é você. Você fez isso. Você cometeu isso. A Bíblia diz que naquele momento Davi se depara, ele se encontra com a verdade e decide ir para dentro do templo. A Bíblia conta uma história que uma mulher adúltera, ou em algumas traduções vai dizer que ela era prostituta, estava sendo apedrejada no meio da cidade. E Jesus se depara com aquela situação. E a Bíblia diz que Jesus não fala nada, ele não abre a boca, mas ele escreve na areia. De costume judeu, quando você pegava uma mulher adulterando, você tinha que escrever o nome dela e de todos que adulteraram junto com ela, para que a cidade soubesse que não era só a mulher que tinha adulterado, mas todos aqueles homens que tinham se deitado com ela. Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo, mas nós sabemos que a tradição diz isso. E naquele momento que Jesus começa a escrever na areia, os homens começaram a ir embora e largaram as suas pedras. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria que eles fossem embora. Jesus queria que eles fizessem igual fez a mulher. Quando se deparasse com o pecado, quando se deparasse com o erro, corresse para dentro dele e não para fora. O problema é que quando nós nos deparamos com uma situação difícil, quando nós nos deparamos com um erro, muitas das vezes quando nós nos deparamos com uma cilada que nós caímos, um laço que tentou nos prender, nós queremos partir para fora e não para dentro. Nós aniquilamos todo o sacrifício, toda a história, tudo aquilo que Jesus fez até hoje conosco e nos deparamos lá fora, porque nós não queremos ficar perto. Quando nós nos deparamos com as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos enganos, nós queremos ir para longe e Jesus não quer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus só envia pessoas bem resolvidas. Jesus só envia pessoas curadas. Jesus só envia pessoas convictas. Pessoas frustradas, doentes, pessoas magoadas ficam perto. Porque só é possível ter honra no lugar da vergonha. Jesus envia os discípulos quando eles estavam resolvidos. Quando as pendências, as cabeças deles já não estavam mais em dois pensamentos. Quando Pedro não estava mais seguindo a Jesus e olhando para a sogra, para a mulher. Quando os discípulos não estavam mais brigando para saber quem era o maior. Jesus envia os discípulos como apóstolos quando eles estão extremamente resolvidos. Existem pessoas que querem trocar a presença de lugar, querem sair de lugar para tentar esquecer daquilo que viveram, daquilo que está machucando, do erro que cometeram, mas isso não faz o problema ser resolvido. Isso só empurra o problema com a barriga. Quando você vê alguém trocando
mudando de lugar, mudando de território, indo para longe, indo para outro lugar, porque vai ser melhor. Essa pessoa está ferida, o lugar dela é ficar, porque nós temos que retornar onde caímos e não ir para longe para tentar nos levantar. Jesus, Ele não quer que nós, no momento de erro, no momento de falha, nós fujamos. Ele quer que nós nos aproximamos. Davi, no momento de erro, Davi, quando se deparou com a verdade, ele não correu da presença, ele foi para dentro do templo. Ele correu para dentro. Ele foi para dentro porque ele notou uma coisa que é mais profunda do que aquilo que nós conhecemos do Salmo 51. O mais profundo desse salmo não é: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não. O mais profundo desse salmo é: Senhor, me devolva a alegria da tua salvação. Senhor, me devolva a alegria de ser salvo. Satanás tem artimanhas, e dentro das armadilhas dele não é te levar para longe. O que te leva para longe é o ego. O que te leva para longe é o querer, é a desobediência. Satanás não tem esse intuito. Satanás quer que você fique, quer que você permaneça, quer que você entre e saia normal, que você trabalhe. Não, pastor, Satanás não quer, não. Satanás não pode se levantar contra a igreja. Aprendam isso de uma vez por todas. Fazer a obra do Senhor não faz com que Satanás nos retalhe, porque ele não pode ir contra a igreja. Nós estamos num ambiente de ataque e não de defesa. Nós atacamos o inferno quando nós estamos fazendo a obra. Então, se ele não pode com a igreja, ele tenta fazer a igreja se perder dentro dela mesma. Querido, primeira artimanha que Satanás usa é fazer o interesse da salvação se esfriar. Você já percebeu que nós não falamos mais sobre salvação? As palavras hoje, para ser bem aceitas à igreja, elas precisam estar cheias de motivação e não de salvação. As palavras, para serem bem aptas para arrancar sorrisos, suspiros, gritos, ela precisa ter força, impacto, ela precisa ter voz, ela precisa ter um fundo, ela precisa ter uma estrutura que não faça você pensar, mas faça você se emocionar. Porque se você pensar demais, essas palavras elas se caem por terra, porque elas são vazias, não tem estrutura, não tem fundamento, não tem onde agarrar. Porque Satanás, ele quer que você fuja do foco da sua salvação, até mesmo que ele está pregando muito tempo dentro das igrejas um mundo que não precisa de salvação, um mundo perfeito, uma ideia que todo filho de cristão, todo filho de Deus, todo cristão precisa ter uma vida resolvida, precisa estar bem financeiramente, precisa estar saudável. Esse é o nosso legado. Nós precisamos ser os maiores, nós precisamos ser os melhores, nós precisamos estar nos lugares altos. O mundo está tomando o nosso lugar. Então, nessa ideia de mundo, para que ser salvo de um mundo tão perfeito assim? A salvação, ela é para os miseráveis, aquele que tem problema, aquele que quer fugir do aluguel, aquele que quer fugir do boleto, aquele que tem problema familiar. A salvação são para esses, porque o mundo ideal do cristão agora é perfeito. E assim Satanás está fazendo com que a nossa mente, que o nosso coração não sejam mais salvos, não estejam mais em salvação. Os
maiores ataques de Satanás, eles são dentro da nossa mente. Quando o Salomão vai dizer, olha, se você precisa guardar as 7 chaves, alguma coisa, se você precisa colocar algo dentro do cofre, não são suas riquezas, não é sua saúde nem sua família, você guarda o seu coração, porque eles veem o pensamento. Satanás é tão inteligente que ele não ataca um corpo pelos pés, ele ataca pela cabeça. Porque fazendo a cabeça adoecer, todo o corpo padece. Coisas que nós descobrimos agora, que doenças psicossomáticas, elas podem afetar o nosso corpo físico. Satanás já sabe desde a criação do mundo. Que se ele fazer a cabeça adoecer, o corpo vai sentir. E aí ele consegue destruir. Por isso que Paulo vai dizer, olha, você pega os sapatos da propagação do Evangelho, você pega a couraça da justiça, a espada, que é a palavra do Senhor, cinge seus lombos, coloca o cinto, mas não esqueça de uma coisa: a sua salvação precisa estar na sua cabeça. O capacete da salvação precisa estar dentro da sua mente. Porque no momento de dificuldade você vai lembrar, eu preciso ser salvo. No momento de adversidade você vai estar com a sua cabeça na sua salvação. Querido, não é que as coisas vão melhorar todo e tudo vai andar, não. Mas é que você vai entender que você não pode se perder. Que Jesus pode vir a qualquer momento. E a sua mente, os seus pensamentos precisam estar focados em um só lugar: na sua salvação. Querido, nós estamos em uma Páscoa louvando a Cristo por nossa salvação. Louvando a Cristo porque Ele nos resgatou. Mas será que isso ainda está no nosso coração? A Bíblia diz que Davi rasga suas vestes, coloca panos de saco, entra num jejum e manda o palácio todo ficar jejuando. Ele entra dentro da presença de Deus e diz: Senhor, eu pequei. Eu errei, e pior do que errar, eu não vi que eu estava errado. Davi não estava falando do adultério. Davi não estava falando dos cultos. Davi não estava falando da presença de Natã. Davi estava falando: Senhor, eu parei de ter alegria na minha salvação. Eu parei de olhar isso. Meu coração não está mais na salvação. Jesus, você pode tirar tudo, mas o que vai me convencer da minha salvação é o teu Espírito. E sem o teu Espírito eu não vou conseguir viver. Querido, você pode ter chegado aqui esperando uma ministração sobre o coelhinho da Páscoa, da onde que veio, da onde que foi. Você pode estar nos vendo pelo YouTube e estar interessado naquilo que é a restauração, é um momento de renovo, porque são essas palavras que os cristãos agora não gostam. Mas se você não tiver a sua salvação dentro do seu coração, querido, você vai fazer, você vai ter resultado pelo seu trabalho, você vai ver Deus operar, porque é o nome de Jesus que faz. Mas em Mateus capítulo de número 24 vai dizer que vão chegar pessoas dizendo: Senhor, em teu nome eu trabalhei, em teu nome eu fiz visita, em teu nome eu fiz culto, em teu nome eu louvei. Jesus, em teu nome eu vi milagres acontecer. Mas a resposta será: não tem parte comigo. Você fez, você viu, mas você não guardou a sua salvação. No dia que nós comemoramos a nossa liberdade, e nos dias de hoje
nós estamos tão cheios das nossas prioridades, tão cheios daquilo que nós queremos para nós. Nós estamos tão afadados dos nossos problemas. Nós estamos tão esgotados de lutar e lutar e lutar e não ver resultado. Nós estamos tão envolvidos com tudo que não está acontecendo em nossa vida que nós esquecemos daquilo que já aconteceu. Querido, não é a morte, não é as marcas, por mais terrível que isso seja, lembrar, pensar, mas é o propósito. A maior dor de Cristo não foram as chicotadas, não foram os cravos, não foi a coroa, não foi o madeiro em suas costas. A maior dor de Cristo, e no momento em que ele quase desistiu, quase ele pediu para Deus parar com tudo aquilo, porque ele mesmo assume: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era carregar o peso de uma humanidade sem salvação. O momento em que o céu para e eles já não conseguem mais ver a Cristo, Jesus exclama: meu pai, ou papai, ou meu Deus, por que você me abandonou? Mas mesmo assim ele persistiu para que você pudesse ter a oportunidade de escolher a salvação. Querido, são tantas prioridades, são tantas coisas que estão nos roubando o foco, que nós não percebemos para onde nós estamos indo. Hoje, as igrejas tinham que estar lotadas, mas hoje é um dos dias do ano que menos vão ter pessoas dentro das igrejas, por causa do feriado prolongado, por causa do almoço. Pessoas estão confundindo as prioridades. Nós estamos colocando tudo na frente de Deus, achando que nós estamos priorizando pessoas e coisas. E isso está certo. Nós falamos que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, sem ter a responsabilidade do que isso significa. Sem ter a responsabilidade que é em cima de família, é em cima de sonhos, é em cima de bens, é em cima de pessoas. Aí nós colocamos como se a igreja fosse o menos importante de toda a nossa história. É mais importante a família, é mais importante o trabalho, é mais importante os amigos, é mais importante o descanso, é mais importante a confraternização. E quando se sobra tempo é a igreja. E como que você consegue cuidar da casa de uma pessoa que você diz que ela é primeira no seu coração depois de todas as coisas? Você consegue me explicar isso? Como que você consegue falar que a casa dele pode ser no seu tempo vago, se você declara que o seu coração, a prioridade é ele? Parece que as coisas não ornam no dia de hoje. O certo agora se transformou em errado, se transformou em rude, se transformou em agressivo. Mas o errado é bom, é prazeroso, nos encanta. Querido, Satanás está nos roubando a nossa liberdade mesmo, achando que estamos no ambiente certo. Deixa eu te explicar uma coisa: Satanás nunca tentou roubar a sua adoração, o seu louvor, nem nada disso. Nada disso. Ele não virou para Eva e disse: olha, Eva, se você me adorar, eu te dou poder. Não, não. O interesse de Satanás, querido, não é ter igreja luciferiana. Isso é coisa de gente babaca, não é coisa de gente satanista.
Satanás não tem interesse nisso. Ele não quer esse tipo de louvor. Ele não quer esse tipo de adoração. O que ele quer é que você permaneça nele, mesmo adorando ao Senhor, que com os seus lábios você proclama. Moisés foi libertar o povo, o faraó disse uma coisa. O faraó disse: eu deixo vocês adorarem aonde vocês quiserem. Vocês podem matar quantos cordeiros vocês quiserem. Eu entrego para vocês o cordeiro. Só eu vou te pedir uma coisa: não saia do Egito. Vocês podem levantar estátua para o seu Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer culto, vigília, o que vocês quiserem. Só não saiam do meu território. Só não saiam da minha mão. Ele não quer atrapalhar o louvor. Não. Ele não quer isso. Ele quer que você louva com os lábios, mas o seu coração esteja longe. Ele quer que você adore com os seus lábios, mas a sua mente está longe. Ele quer que sua boca proclame que você prioriza a sua família, mas quando você está dentro de casa, o seu coração está no seu celular, está na sua televisão. Ele quer que você fale, que você priorize o seu trabalho, mas quando o seu superior vira as costas, você está falando mal da empresa. Ele quer que você priorize a igreja, mas quando você está na escala, você está reclamando que você tem que ficar de pé. Ele deixa você adorar, esse não é o problema. Vai lá, faz o culto de vocês, faz o que vocês quiserem, só não sai daqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem se vocês estiverem aqui. Pessoas que se colocam na liberdade que Cristo dá, se sentem libertas como Cristo diz, mas que não conseguem se libertar emocionalmente do que se passou. Pessoas que dizem que são livres, que estão indo para a terra de Canaã, mas não conseguem se libertar dos traumas que passaram. Pessoas que estão dizendo, cantando, que estão indo para a terra onde mana leite e mel, mas os familiares aprisionam. Pessoas que estão dizendo que vão morar no céu, mas o vínculo social é mais importante. Pessoas que estão presas pela sua própria tristeza, sem conseguir sentir a alegria da sua salvação. Querido, deixa eu te explicar algo. O que nos maltrata, o que nos aflige, as dores que nós sentimos, Satanás não tem poder de fazer isso. O único poder que Satanás tem é de fazer você se sentir dessa forma. Ele não tem poder de colocar uma doença. Ele não tem poder de matar. Ele não tem poder. Mas ele tem poder de fazer você se sentir desesperado, de você se sentir morto, de você se sentir frio, de você se sentir irritado. Ele tem esse poder. Satanás, ele não faz milagre, ele é só um ilusionista. Quando Davi entendeu o que estava acontecendo, por que Davi entendeu? Porque Davi fez tudo e não conseguiu perceber o que estava fazendo. Tem vezes que nós estamos errando e nós estamos achando que estamos no caminho certo. Para Davi estava tudo bem. Mas quando Davi percebeu que ele não enxergou nada do que aconteceu ou do que estava acontecendo, Davi disse: Senhor, devolva a alegria da minha salvação, devolva em mim o teu espírito. Eu não estou conseguindo mais ter contato.
Eu errei, eu fui concebido em pecado, mas eu preciso me alegrar na tua salvação. Comemorar uma Páscoa sem entender que nós somos livres para escolher a salvação é incoerente. É mais uma data como para muitos. Para nós cristãos não. Não é pela morte ou pela ressurreição, é pelo propósito. Ele sofreu tudo por um propósito: que nós pudéssemos ser salvos. Se coloque de pé por um momento, feche seus olhos. Se alegrar na salvação novamente, querido. Mas pastor, está tão difícil. Não, querido. Você tem um Deus que te salva. Abacuque, capítulo de número 3, a partir do verso de número 17, Abacuque está dizendo: tudo pode dar errado. Eu posso sentir fome e frio. Eu posso perder minha família, eu posso perder minha alegria. Eu posso perder meus bens. Mas eu ainda vou ter um Deus que me dá alegria na minha salvação. Querido, é isso que faz nós continuarmos. Jó perdeu tudo, mas em meio às percas, Jó se levantou e disse que, olha, eu saí do monturo e para lá eu vou voltar. Eu não adoro pelo que eu tinha. Querido, Jesus quer fazer você voltar a sorrir nessa manhã, fazer voltar a ter alegria na sua salvação, se sentir novamente salvo. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Esse é o motivo do sacrifício. É por isso que nós estamos aqui. Querido, nós também poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos estar numa praia, poderíamos estar numa casa de campo, poderíamos estar em família, mas nós escolhemos celebrar com gratidão a quem fez algo de importante. Nem minhas emoções podem me prender. Eu sou livre.
Obrigado, Jesus, pela nossa salvação, Jesus. Não existe nada mais importante que isso. Não existe, Senhor, devolva a alegria da nossa salvação. Oh, Espírito Santo, devolva a alegria, Senhor, nós precisamos. Senhor, nós precisamos, Senhor, aprender a priorizar o que realmente importa. Senhor, nós precisamos aprender a não dar ouvidos àquilo que não tem valor para nós. É o teu sangue, Jesus. Obrigado, Senhor, e por isso que nós celebramos essa Páscoa. É por isso que nós dizemos que nós somos livres. A liberdade de escolher a salvação. Nós somos livres. Livre, Jesus. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.